Finalmente, X-Men 97 ganhou um novo episódio bombástico com a revelação da falsa Jean Grey, a clone do mal, e o grande vilão da série, o Senhor Sinistro. E como se não bastasse, a gente também teve a origem confirmada do filho do Ciclope, com potencial para se tornar o mutante mais poderoso de todos, entre todos os mutantes nível Ômega. Então, fã da Marvel, vem comigo agora numa análise completa com a história, todas as referências que você perdeu em X-Men 97. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. É inacreditável como o X-Men 97 só tá surpreendendo e melhorando a cada episódio, né? E pra quem viu os dois primeiros, e meu vídeo também de análise deles, onde eu explico, né, o final da série clássica e também o recomeço dessa nova, já sabe que X-Men 97 deixou vários mistérios e uma reviravolta na última cena do segundo episódio, que foi finalmente revelada nesse episódio. Então, antes de tudo, daí de começar, eu tenho um desafio pra você, me diz aqui embaixo qual o seu X-Men favorito, só vale um aí, eu sei que é difícil escolher porque todos eles são muito bons, mas diz aqui e fica comigo até o final do vídeo pra entender tudo sobre esse episódio, porque eu tenho certeza que você, fã da Marvel, vai curtir. Então fica comigo, vamos lá, sem mais enrolação, eu separei alguns tópicos pra ficar bem mais dinâmico, então vamos lá, começando por nova abertura. Logo quando começa o episódio no clássico anteriormente em X-Men, né, a gente já vê que o foco do episódio da vez vai ser no clone da Jean, né, e também no grande vilão por trás disso, e também com uma deixa pra Tempestade, né? Mas a abertura dessa vez também trouxe outros momentos do Magneto, a Vampira com Gambit e a Lilandra com o Professor X e, claro, a própria Jean Grey como Fênix Negra, né? Então precisava separar esse tópico aqui também para falar, porque eu já tinha dito, né, que eu gostei dessa nova abertura que eles fizeram e eles estão incluindo vários momentos que nem estão nos episódios, né, como animações novas mesmo, apenas para cada abertura, o que inclusive é bem melhor do que sempre só tirar um trecho do episódio e colocar na abertura, né? A origem da falsa Jean Grey. E já começamos o episódio justamente com os X-Men reagindo à nova Jean Grey, né, que apareceu no episódio passado, que é então uma clone da Jean Grey original. E até a Jean que tá com os X-Men aqui analisa, né, a mente da nova Jean, e nessa hora a gente já tem vários momentos icônicos da Jean Grey ao longo dos quadrinhos, né, aparecendo. Eles sempre foram referenciados também até nos últimos episódios e foram adaptados também na própria série animada, né, nas outras temporadas. Por exemplo, o clássico uniforme verde e amarelo que ela tem, né, como a garota Marvel, né, Marvel Girl, e de novo o icônico momento que ela foi tomada pela Força Fênix, né, e também o casamento com o Scott Summers. E o melhor de tudo, logo de cara também, é que até mesmo a recriação do meme do Wolverine, né, aparece de novo nessas memórias da nova Jean Grey passando rapidinho na tela, né? Já dá pra ver que é um evento canônico toda a versão da Jean isso acontecer, né? E do Wolverine também. Quem aí percebeu esse momento clássico que passou bem rapidinho e eles refizeram aqui? Eles realmente atualizaram, né, isso agora, e eu já tô vendo que o pessoal vai compartilhar a rodo agora essa imagem também. E olha que no último episódio já teve algo bem parecido, né, que foi feito de um jeito muito interessante até pra desenvolver os personagens e tal, naquele momento do parto, né, quando o Ciclope chega pra ficar com o bebê da Jean, né, que ela acabou de ter. Mas dessa vez não só com o Wolverine na cena, mas com a Vampira também, né. Então já dá pra ver aqui que as memórias das duas são bem semelhantes, né, mas claro que uma delas já teve memórias implantadas e outra não, né. Aliás, elas se misturam muito porque são as mesmas memórias, né, como a gente vai ver mais pra frente. Então ela acabou de ser criada, né, a gente vê essa cena dela saindo do laboratório, dela estando no laboratório, conseguindo fugir e também ficando sozinha e desesperada, né, sem noção alguma, até que ela vê o julgamento do Magneto na TV, os X-Men e tal, e por causa de todas as memórias que as duas têm, essa Jean que chega lá acaba parando no mesmo lugar que ela viveu por tanto tempo e tal, que é a Mansão Xavier. E aqui já começa também o contraponto, né, interessante da Jean Grey querer sair dos X-Men, né, aquela que a gente estava acompanhando, e a outra, a nova Jean Grey, chegar bem na hora também. Do mesmo jeito o Magneto, que chega lá de uma hora para outra. Então é interessante como essas tramas vão se conectando, né? O grande vilão de X-Men 97. E logo no fim dessa visão da Jean Grey, né, que ao longo do episódio a gente vai ter mais, a gente tem então uma deixa do Senhor Sinistro, né, que é, assim como é explicado na série, né, nos quadrinhos, ele é um cientista, um geneticista do século XIX, chamado Nathaniel Essex, que é obcecado então por mutação, né, tudo isso a partir da própria teoria da evolução do Darwin, né, que ele queria expandir ainda mais. E até por isso, por essa obsessão por mutação dele, diferente
diferente do que muita gente pode achar, ele não é originalmente um mutante, né? E ele é sim um humano que sofreu mutação, mas a mutação não vem desde o nascimento com ele, né? Do mesmo jeito que acontece, por exemplo, com o Deadpool, né? Nos quadrinhos da Marvel. E nos quadrinhos, o Senhor Sinistro, ele já criou vários clones de si mesmo, né? E um desses clones até conseguiu alterar o próprio DNA, usando o sangue dos mutantes, né? Para se tornar um verdadeiro mutante, mas ele não é verdadeiramente um mutante. E para quem já é fã das HQs também, ou viu Guardiões da Galáxia Volume 3, toda essa obsessão do Nathaniel Essex e o Senhor Sinistro é parecida até com o interesse do autoevolucionário, né? De uma nova geração de criações perfeitas. E, aliás, os dois já trabalharam juntos nos quadrinhos também. Então é interessante ver as motivações parecidas, né? E, aliás, outra semelhança é que os dois eles têm interesse por esses experimentos bizarros, né? E os dois já fizeram experimentos em si mesmo, com o Senhor Sinistro, aliás, usando o DNA mutante, né, para conseguir prolongar a vida dele. Então, assim como mostra em X-Men 97, para conseguir criar um mutante poderoso, né, que fosse geneticamente superior de qualquer outro mutante, o Senhor Sinistro ele precisa então de uma união entre o Ciclope e a Jean Grey, né, um filho entre eles. Ele chega nessa conclusão que um filho dos dois, né, pode conseguir alcançar o nível de poder que ele quer. E nos quadrinhos ele faz isso então para usar esse mutante para derrotar então o En-Sabanur, que é o Apocalipse, né? E aí ele se livraria então do domínio do Apocalipse, já que os dois eles começaram a ter essa conexão direta, né? Quando o Nathaniel Essex ele tenta fazer os experimentos dele nas outras pessoas, enviando os seus aliados, né? Os carrascos. Mas eles acabam acordando então o Apocalipse se desperta depois de bastante tempo e a partir disso ele torna então o Nathaniel o seu servo, né? Tudo isso acontecendo depois da morte da esposa do Nathaniel também e do próprio filho dele de 4 anos, que inclusive ele faz experimentos também no próprio filho, né? Então, quando ele firma essa lealdade ao Apocalipse, ele é transformado em um ser eterno e tal, com a pele toda pálida mesmo e com tecnologia celestial. E ele adota, então, o nome Sinistro, né? Porque foi a última palavra que ele ouviu da esposa. Então, vamos voltar aqui para o terceiro episódio, mas fala a verdade, né? Toda essa história aqui das HQs já mereceu o seu like aqui embaixo e vai ter muito mais daqui pra frente, porque se você tá aqui até agora, eu tenho certeza que você é fã da Marvel, dos X-Men, assim como eu. Então se você está me conhecendo hoje, já se inscreve com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos e análises do canal. Muito obrigado para cada um que faz isso, para quem dá chance para canais pequenos também que estão crescendo. É muito importante para mim a sua presença aqui no canal. Então vamos continuar, né? Porque é justamente a partir disso, tudo que eu falei, que vem o problema do episódio, né? Toda essa questão do Senhor Sinistro, porque o episódio já estabelece, então, assim como nos quadrinhos, né? Essa confusão, né, de qual é a verdadeira Jean Grey. Confere, então, falando que o mais surreal é que a segunda análise fisiológica que ele faz ali das duas Jeans, aquela Jean Grey que chegou e tá deitada ali, ela não seria a clone e sim a Jean Grey original, o que é totalmente confuso, né? Mas faz muito sentido se a gente vê o histórico da personagem Madeline Pryor nos quadrinhos, né? Ela vem dos quadrinhos, essa personagem idêntica, essa clone da Jean Grey, que também nos quadrinhos, ela que fica grávida, né, do Nathan Charles Summers. Como eu já tinha mencionado na análise passada, que está disponível aqui nos cards, como eu disse para você assistir depois, tá bem completo com a explicação do final da série original e como a gente chega até X-Men 97. Mas enfim, caso você fique na dúvida, né, porque depois, no futuro, esse filho do Ciclope, o Nathan Summers, se tornaria então o personagem Cable, né, que é o famoso viajante temporal que a gente já viu nas HQs. E lá no filme Deadpool 2 também, e claro, em X-Men, a série animada, né? Mas segura aí também que mais pra frente eu vou falar bastante sobre ele, sobre a história dele. Mas eles já deixam claro, em poucos minutos aqui, todo esse contexto, né, do clone da Jean Grey. Porque, claro que eles vão ficar brincando com isso e deixando mais mistérios ao decorrer do episódio, né? Até porque a própria Jean, que a gente estava acompanhando aqui, ela se recusa a acreditar nisso, né? Mas a partir do momento que isso vai sendo revelado e tal, que o Fera vai desconfiando, ele tem a confirmação, ela também começa
a ser muito mais impulsiva que antes, né? Por exemplo, sem querer fazer os testes, né? Mais testes do Fera. Então a postura dela com o Ciclope também já muda totalmente. Dá pra ver que dá uma insegurança gigante nela, ela quer a confiança dos X-Men logo, ela já manda o argumento que ela era uma das primeiras que fazia parte da equipe. Então depois da revelação do Fera, ao mesmo tempo ela coloca o filho e o Scott acima deles, né? Ao ponto de querer sair da equipe como antes. Nesse caso agora só o filho também, né? Então ela ainda considera fazer isso depois da revelação mesmo, dessa clonagem e tal. Então, apesar de ser as duas memórias, né, as mesmas memórias para as duas Jean Grey, as memórias que uma Jean vê são as memórias dela própria e da clone apenas uma memória falsa, como se ela tivesse vivido tudo desde o começo, né? Só que aí vem a questão, quem é a falsa e quem é a original. A chegada do Senhor Sinistro. Na própria abertura da série, nos últimos episódios, né, a gente já teve alguns indícios do Senhor Sinistro, né, que já tinha sido confirmado como o vilão principal mesmo de X-Men 97, né? E aqui eles também chegam logo na conclusão, né, que eu expliquei antes, porque depois da segunda análise do Fera, né, que foi o Senhor Sinistro, o principal responsável pela clonagem da Jean, ou que se confirma depois, né, quando ela reconhece ele, foi muito boa, né? Foi muito bom todo esse momento. E toda a apresentação do Senhor Sinistro, né, aqui nesse episódio foi bem legal também, com ele nas sombras, né, dizendo, pode me chamar de pai. Foi muito irado toda essa parte, tá? O visual, mais uma vez, dele aqui tá bem fiel também ao personagem nos quadrinhos, né? Quem é fã sempre gosta disso. Então, novamente, com uma motivação também, como eu expliquei antes, de usar então o Ciclope e a Jean Grey, usar os genes deles, né, para conseguir então esse ser perfeito. Então ele domina a mente da Jean/Madeline, que a gente vai descobrir depois, né, e ela quebra tudo ao redor do quarto dela com o Scott, né, a foto do casamento dela com o Scott, a foto dos X-Men e tal, e é aí que a gente vê então que ela tem a transformação dela na própria Madeline Pryor, e a transformação com o visual igualzinho aos quadrinhos também, né, o visual clássico dela, e também com ela fazendo uma referência ao arco Inferno das HQs, né, que eu já tinha mencionado também e que tem como o vilão principal mesmo o Senhor Sinistro. E ela vai repetir várias frases do tipo ao longo do episódio, né, então dá pra ver que eles entendem mesmo de onde eles estão puxando o material original que inspira esse arco aqui, né. Os pesadelos dos X-Men. E já dá pra falar de novo, né, galera, que o tom do episódio mesmo, ele foi muito bom, né, tanto pro lado do humor, com o Morfo e tal, se transformando de novo em mutantes diferentes, conhecidos dos quadrinhos, como por exemplo a Espiral e a Magia, né? E esse é sempre um recurso muito legal, né, pra gente ter mais mutantes assim que não necessariamente fazem parte da história que eles estão contando, né? E foi bem legal ver o Morfo, né, com a aparência que ele costumava também ter na primeira aparição dele, né, que a gente até vê na abertura e tal, mas a gente não vê ele nesses episódios com essa aparência, né? E é com o Morfo, o Wolverine e o Gambit saindo da sala de treinamento, né, que a gente continua nessa história entre a Vampira e o Magneto rapidinho ali, né, com o Gambit com ciúmes, e isso foi bem engraçado também, mas bem triste pra ele, né, porque eu gosto muito do personagem, coitado. E realmente ele tá se sentindo deixado de lado, mas eles também não focam tanto assim nesse episódio, só dão algumas deixas aí que deve ser aproveitado mais pra frente. E do mesmo jeito, com o Wolverine tomando banho ali na mansão, né, também foi bem inesperado e desnecessário mesmo pra mim a Vampira e o Magneto juntos ali naquelas ilusões que o Senhor Sinistro fez através da clone, né, pelo menos do jeito que foi, sabe? Eu sei que é uma ilusão e tal, e nada disso aconteceu, mas eu acho que as duas cenas, tanto da Vampira com o Magneto quanto do Logan ali tomando banho, eu achei meio forçado que eles se passaram um pouco, né? Mas, enfim, eu acho que a assombração mais legal mesmo que eles têm ali na mansão foi a mãe do Mancha Solar, né? Saindo da TV, como se fosse um clássico filme de terror, que até Jubileu fala sobre isso depois, né? Então, do mesmo jeito, né, a partir de agora, com essas quebras de percepção da realidade ali que o Senhor Sinistro faz através da Madeline Pryor, a gente já começa a ver todos os lados dos personagens também, né, os conflitos que eles têm, incluindo o próprio Bishop, né, que tem mais espaço agora para mencionar esse lance dele voltar pro seu próprio tempo original, que vai ser muito importante pro fim do episódio, né. E, claro, o Ciclope também, ele é confrontado pelo Senhor Sinistro, né, sobre a Jean, sobre a liderança da equipe mesmo, e por causa disso ele se culpa também, porque ele não conseguiu proteger tanto a
Jean quanto o próprio filho dele, né? Então, é bem irado mesmo esse tom de tensão, né, que o episódio ganha nessas cenas da mansão. E, mesmo assim, de um jeito muito natural, que eles conseguiram fazer várias piadas com o Fera ali, com o Gambit, todos os personagens reagindo, né, essa situação bizarra ali na mansão, totalmente dominada mesmo. Então, essa estética da animação da Mansão X, né, meio que possuída e tal, como o inferno, ficou bem legal e até poderia durar mais tempo, né, essa parte de eles caindo lá, as criaturas e tal, e o Bishop no final também destruindo tudo até chegar a Jean Grey original para salvar eles, né. E pensando bem, eu acho que esse cenário é tão legal da mansão desse jeito, né, e eles sempre destroem a mansão, e é até engraçado, mas que até para aqueles cenários de jogos, sabe, quando você vai jogar aqueles jogos de luta lá e também de plataforma e tem os cenários atrás interativo, imagina só você jogar um jogo com essa mansão toda possuída atrás, né. É uma ideia, uma estética ali que eles criam bem legal. Pena que não dura tanto tempo, né. Mas enfim, né, é a partir disso então que a gente tem a apresentação de vez da Madelyne Pryor se apresentando mesmo para os X-Men, né, como a rainha dos duendes e tal. Mas logo ela foge dali, né, antes da gente ter uma luta final contra ela também, que a gente já vai falar mais pra frente. Quem será o líder dos X-Men? Depois disso, o Morph ele mostra então pro Ciclope, né, qual que é a localização que ele acha que o Sinistro tá e que no fim é a localização certa mesmo. E o Magneto, ele assume então agora a liderança, né, ao lado do Ciclope numa missão, com o Bishop e o Morpho ganhando mais destaque também dessa vez, já que eles vão junto. E sobre a liderança dos X-Men, eu acho que esse momento foi muito importante também para estabelecer uma leve confiança assim do Ciclope no Magneto, né? E o Magneto ele precisa mesmo conquistar isso, como a gente viu lá no segundo episódio. Não passou tanto tempo, né? E ele realmente vai ter que se provar muito. Mas claro que, mesmo que ele vá assumir algumas missões, talvez o Magneto daqui pra frente, ainda assim o Ciclope, ele sempre vai ser o líder original dos X-Men, né? Ao lado do Professor X. Mas quem sabe a gente pode ter uma mudança nisso também daqui pra frente até o final da temporada, né? X-Men vs Madelyne Pryor. Chegando para confrontar, então, o Senhor Sinistro, né, nessa ambientação irada que a gente tem, os X-Men, eles acabam, então, dando de cara, né, com a Madelyne Pryor logo de primeira, que assume o controle do Morph, então, né, mentalmente, e faz ele se transformar de novo para lutar contra os próprios X-Men, né, e ela acaba conseguindo, então, vencer eles bem rápido, até que me surpreendeu até, né, porque, por exemplo, o próprio Magneto, ele cai muito rápido, né, e é impressionante, então, nessa parte eu até queria ter visto uma extensão maior da luta, né, porque parece que foi fácil demais naquele momento. Mas, mais uma vez, os roteiristas também, eles foram espertos, né, de separar bem a equipe aqui para se concentrar nos personagens que faziam mais sentido tá lá cuidando da Jean, né? E também os que faziam mais sentido ir pra missão contra o Senhor Sinistro, né? Eu não sei se foi muito bem uma boa ideia o Scott e o Logan ficar com a Jean Grey original, mas ainda assim faz sentido o Scott ir, mesmo ele estando mais fragilizado com tudo que rolou e tal, porque é claro que o Ciclope ele ia precisar estar lá pra ter o conflito com a clone da Jean também, né? E o momento do Logan, né, ajudando a Jean a se controlar e tal, reconhecer ele também foi proposital, né, dos roteiristas, principalmente pro Wolverine conseguir dizer então como que ele se sente por ela, né, o que ele sente por ela, e até que a Jean, ela sente a conexão, então, do próprio Scott em risco, né, com a clone dela. Então ela decide se projetar mentalmente por lá para ajudar o Scott e todos os outros também, né. Então interessante esse momento aqui, o Wolverine ele realmente ajudou, né, a trazer a Jean de volta e acalmar ela. Agora, essa batalha mental aqui que a gente tem entre a Jean Grey e a Madelyne Pryor foi linda demais, sabe? Toda a concepção das cenas, né, as referências no tempo que ela foi possuída pelo poder reencarnado, né, que é a Força Fênix, é muito incrível como que eles resgatam o passado da Jean também, né? E ela até fala, né, que pra clone dela, que nunca foi sobre ter mais poder, né, nunca foi sobre poder. Então a cena do Professor Xavier visitando a Jean pela primeira vez foi muito bonita mesmo, ver ela criança ali, e também a Jean reagindo, né, e a Madelyne reagindo ao dia que ela perdeu a amiga dela e só nesse dia ela despertou os poderes. E tipo, só essa cena já deu mais profundidade também para as duas personagens, né? Dá esse contraponto entre elas, né? E é impressionante, né? Como que esse episódio aconteceu tanta coisa nele, tipo, conseguiu avançar bastante na história, né? No início a gente não conhecia, não tinha tomado contato com a Madelyne em nenhum momento, e você já tem toda a evolução dessa situação em pouco tempo, sabe? Então, realmente o roteiro tá amarradinho aqui, né? E é tão bom às vezes que eu até queria que fosse mais tempo, né? Que fosse episódio de 1 hora até, porque não
chega tão perto disso, né? Mas claro que o que importa também é se você ter o tempo necessário para contar a história que você quer, né? Então já vai ter 10 episódios, já é maior que as outras animações que a Marvel Studios está fazendo, né? Então tudo isso é muito bom, dá pra ver que eles estão com cuidado e eu tô torcendo pra isso continuar daqui pra frente, porque todas as lembranças da Jean Grey, né, que a gente vê ao longo dos episódios e tal, e durante essa batalha mental, só mostra, né, como que eles estão procurando respeitar mesmo o material original, né, na maioria das vezes, sem esquecer de vários momentos icônicos mesmo, como o casamento dela com o Scott, a morte da Fênix e tal, né, essa imagem aqui que refaz a clássica capa dos quadrinhos, né, e várias outras capas também dos X-Men são refeitas nas memórias que a Jean tem aqui. Tipo, tudo isso é muito legal de ver, né? Todo fã gosta disso. Quem é o filho do Ciclope? Como o Senhor Sinistro ele explica aqui na série, né, a combinação genética, então, dos poderes da Jean Grey com o Scott Summers pode criar, então, um ser totalmente, tipo, com poder inacreditável, sabe? Totalmente poderoso mesmo, com potencial praticamente ilimitado mesmo pro Nathan Summers, né? E essa que era a intenção do Senhor Sinistro, né? Até por isso ele coloca o bebê ali como um experimento que usa aquele vírus, o vírus tecno-orgânico, né, para ver se ele então conseguiria então realmente ser invencível, se ele conseguiria fazer o bebê ser invencível. Só que o problema é que sem saber, né, quando o Ciclope e a Clone eles se ajudam ali no final para conseguir o bebê de volta, porque a Madeline realmente se importa com a criança, mesmo ela tanto fazendo tudo aquilo, quando a Jean Grey consegue acessar ela, ela volta meio que sendo mais consciente, eles vão então e atrapalham o processo lá que estava acontecendo sem querer, né? Então o vírus, ele continua contaminando o garoto ali de um jeito que demoraria meses mesmo e até anos para achar uma cura para esse vírus, né? Como a própria Fera diz e explica ali. Então é muito importante esse momento, porque é a partir disso que a gente tem essa conexão, né, com o Bishop na história, que é bem importante também, né? Então agora o único jeito mesmo de salvar a criança, né, é levando ela para um tempo que a tecnologia é mais avançada para poder curar esse vírus, para poder tirar isso dela ou reverter e manter vivo, pelo menos. E o único que pode fazer isso é o Bishop. Então, para conseguir alterar o destino do garoto, né, e tentar reverter o vírus, ele precisa ir, mas ele só pode ir sozinho, porque é uma viagem só de ida e só pode ir ele. Então, tipo assim, uma ideia que começa super maluca, né, com troca de clone e tal, mas eles conseguem fazer e desenvolver os personagens e tal com um peso muito bom, né? Você realmente sente, né, dá pra sentir que tem uma consequência nas coisas que estão acontecendo, né? Você se importa muito com os personagens. Então, tipo, é muito bom essa construção, né? As histórias dos X-Men são muito boas por causa disso e tal, os personagens são excelentes, e esse filho do Ciclope, então, como eu disse lá no início do vídeo, o Nathan Summers, é na verdade o Cable, né? E pra quem já leu os quadrinhos ou viu a série animada, sabe que ele é um mutante viajante do tempo, né? E pelo visto, X-Men 97 também vai respeitar mesmo toda a origem dele nas HQs, né? E se você já assistiu, como eu disse, X-Men a série animada, com certeza já viu ele antes mesmo do nascimento dele que a gente vê na série, né? Agora em X-Men 97, que confirma mesmo, né, que nessa adaptação aqui ele é filho do Scott com a Madeline Pryor, né? Que já que a gente não tinha essa certeza, né, lá na série clássica e tal, só tinha ficado meio implícito, né, naquele episódio 8 da segunda temporada, chamado Os Fugitivos do Tempo, parte 2, quando o Cable ele vê então o holograma, né, do Scott e da Jean e ele parece então reconhecer os dois ali, né? Então já tinha essa meio que piscadela assim pros fãs e tal, que já conhece o background do personagem, a história do personagem, e esse vírus então, o tecno-orgânico do Cable, impede que ele libere então todo o poder que ele tem, né? E por que eu disse lá no começo sobre o ser mais poderoso da Marvel e por que a gente tá falando sobre isso ao decorrer de todo o vídeo, né? Porque esse vírus tecno-orgânico do Cable impede que ele consiga liberar o poder todo dele, né? Mas já teve vezes sim que ele liberou e ele lutou com outros pesos pesados da Marvel mesmo, como o próprio Surfista Prateado, né? Que é super poderoso. Então, como eu disse lá no início do vídeo, né? O verdadeiro potencial do poder do Nathan Summers é gigantesco, sabe? É exatamente isso que a gente vê na versão alternativa dele na Terra 295, o mundo da Era do Apocalipse, né? Onde ele se chama Nate Grey e ele se tornou
tornou então o mutante mais poderoso de todos. Realmente um mutante nível ômega mesmo, entre todos os outros mutantes nível ômega. Sério, tipo, isso é muito poder. Então, se você tem o Cable, que já libera muito poder, essa variante dele então é a mais poderosa de todas. Então, até agora, a gente não sabe se essa versão em si da variante vai aparecer em X-Men 97, mas a versão futurística do Cable já está confirmada para aparecer, né? Então, é provável que a gente veja o Cable curado do vírus tecno-orgânico e tal, com uma nova família no futuro, quando ele desenvolve então essa rivalidade também com o Apocalipse, né? Então ele volta no tempo e tal, pode conhecer os seus pais e derrotar o Apocalipse. E a partir disso também a gente tem ainda a formação da equipe X-Force. Então tem muita coisa que já aconteceu e vai acontecer, dependendo do ponto de vista, né? E para concluir essa parte, né, a gente tem a despedida da Jean Grey, né, original, com a sua clone, né, que agora vai seguir então uma nova vida, né, a partir disso, como Madeline Pryor, como ela mesmo se chama aqui no final do episódio, né? Então, mesmo assim, eles deixam aqui esse mistério, né, como eu disse lá no início do vídeo também, que nem tudo pode ser o que parece, né, já que nada garante mesmo que os outros eventos, né, do passado que aconteceram com a Jean tenham acontecido, na verdade, com a Madeline, ou o contrário, né? Tipo, não dá pra você saber, por exemplo, a Fênix, o casamento dela, com quem foi de verdade, já que as memórias são muito misturadas. Então isso é muito comum quando tem esse lance de clone, né? Como eu disse no outro vídeo também, na saga do clone do Homem-Aranha, por exemplo, ele fica confuso de quem é o verdadeiro, se é ele ou o Ben Reilly lá, qual é o Homem-Aranha verdadeiro, qual é o Peter Parker, né? E depois ele vai descobrir, então, que no fim das contas era ele mesmo. Mas aqui eles conseguiram fazer essa história que tem muito pra dar errado, fizeram de uma maneira muito boa, né? Que você fique instigado e tal, pra ver o que vai acontecer, como que eles vão fazer. Mesmo que você já tenha lido os quadrinhos e tal. Então eles surpreendem na maioria das vezes sendo fiéis, né? Isso que é bom. Então, tipo, outra questão que fica agora, né, é o futuro do Scott com a Jean, né? Já que eles aparecem aqui separados, né, em cada lado do quarto, que tá todo destruído, e mesmo sem diálogo nenhum nessa cena, foi interessante também esse momento, né? Como cada um tá de um lado sem saber o que dizer e o que fazer agora. Porque, tipo, do mesmo jeito que a foto que o Scott tá vendo ali representa mesmo a união deles, né, e a foto está destruída, eles também estão em pedaços agora, né? Por causa do filho, tudo que aconteceu. Então é incrível como do primeiro episódio pra cá, o status quo dos X-Men mudou totalmente, né? O retorno da Tempestade. E falando então sobre mudar totalmente, né? A Tempestade, que foi embora no episódio passado para tentar viver essa vida totalmente diferente, né? E agora ela que tá em Dallas, lá no Texas, eu achei que a personagem ia demorar até um pouco mais para aparecer mesmo, ou para começar a buscar os poderes de novo, né? Mas a gente já tem aqui o personagem Ford, né? Aqui no final, que já sabe disso sobre ela e vai ajudar então ela a recuperar os poderes. Então, o Ford, que já foi interesse romântico também da Tempestade nos quadrinhos, né? E então ele é um mutante que ele compreende tudo então sobre tecnologia e consegue então construir todo tipo de equipamento possível. Então, talvez agora ele vai usar essa habilidade dele para conseguir construir algum equipamento ou fazer alguma forma para ela voltar com os poderes, né? E o lance também é que eu já tinha imaginado que ela não ficaria muito tempo sem os poderes, né? Só não tão rápido como foi. Talvez eles só não queriam enrolar tanto essa questão, mas eu acho que o episódio ia terminar até melhor se fosse só a Jean e o Scott ali no final, né? Ia ficar mais emblemático e tal. Então provavelmente agora a Tempestade ela vai continuar nessa busca dela, né? De não só recuperar os poderes, mas também, tipo, lembrar quem ela é também de verdade, pra depois então voltar pros X-Men. Mas me diz aí agora você, o que você achou desse episódio? Você tá curtindo X-Men 97? O que vai ser da Jean e do Scott agora? Eles vão reencontrar o filho, Cable, em breve? E quem será o novo líder dos X-Men? O Ciclope, o Magneto, a Tempestade? Comenta aqui embaixo sua opinião sincera, que eu leio todos os comentários, eu tô curioso pra saber. E não vai embora ainda, continua no canal com esse vídeo incrível aqui de quando o Wolverine atingiu o nível Deus, quando ele foi dominado pela Força Fênix. E esse aqui também com as versões mais bizarras do Homem-Aranha, que tá demais, sério. Tamo junto sempre, valeu, falou e até mais.